Terça-feira, com a abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro e quartas de final, os jogos de volta da Liga dos Campeões. As melhores dicas para esses duelos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Terça-feira, né, começando mais um meio de semana de futebol com o Brasileirão, né? Temos duelo de alvinegros, temos jogos decisivos aí na Liga dos Campeões, né, com o time já com a classificação encaminhada, jogos difíceis de apostar, mas vamos aqui analisar e trazer as melhores dicas para vocês com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Ah, tudo melhor agora, Fábio, mano. Boa. Eu estou ansioso. Ótimos 3 jogos, né? Nós temos Ótimos 3 jogos, Sim. exatamente, nesta terça-feira. Brasileirão e Champions, e a gente começa pelo melhor, né? Pelo Brasileirão, né? Que é Ceará e Vasco, né? Duelo de alvinegros, terça, 9h30 da noite, lá no Castelão. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará que vem de derrota para o Juventude fora de casa e o Vasco que vem de vitória contra o Sport em São Januário. Duelozinho interessante, tá? Eu acho que o Vozão tá até se mostrando um pouco acima do que era esperado. Acho que muita gente, antes de começar esse Campeonato Brasileiro, colocava o Vozão como um dos rebaixados, né? Eu até acho que o Vozão pode... Eu acho que vai papar uma vaga na Sul-Americana, tá? Eu acho que o Vozão não cai. E o Vasco da Gama é aquela coisa, dentro de casa é muito forte, e fora vacila, cara, ele não passa tanta confiança. Então vamos embasar o nosso raciocínio agora no nosso aplicativo do Game Arena, inclusive tá pintando aí na tela, e tem um QR Code aqui que é para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita para você poder ter seu embasamento, né? Nunca aposte por puro achismo, tá? Vamos que vamos analisar esse confronto agora. Rapidamente vamos dar uma olhadinha aqui em estatísticas, né? O aproveitamento recente do Vasco aí é o dobro nos últimos 5 jogos em relação ao do Vozão, mas a gente vai ter que dar uma relativizada aí, beleza? Vamos olhar a classificação, né, Fábio? 3 rodadas já, acho que a gente já consegue ter um leve parâmetro aí. Vasco da Gama indo para a Libertadores, hein? Será que mantém até o final? 3 jogos, né? 2 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Ceará tá mais embaixo, né? O Ceará tem 4 pontos. Caiu para oitavo. É o 8º lugar, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Vamos para os confrontos, né? Recentes aí das duas equipes. Começando pelo Ceará, né? Que a gente tem aí jogos onde ele marcou em todas as partidas, né? E tem um ponto interessante. Desculpa atrapalhar o raciocínio, mas ele abriu o placar nos 3 jogos do Brasileirão, tá? Fez o primeiro gol, tanto como contra o Bragantino, fez os 2 primeiros gols, né? 2-0, depois sofreu um empate. Contra o Grêmio, 2-0, um gol no primeiro tempo e outro ali no finalzinho, nos acréscimos da etapa final. E contra o Juventude, ele abriu o placar, mas sofreu a virada em Caxias do Sul, derrota por 2-1. Jogos aí onde o Vozão balançou as redes em todos eles. Eu acho que é um início ok, tá? Acho que das expectativas, né? Dava pra sair com 5 pontos. Cara, dava pra ter saído com 6 até, né? Porque ele abriu 2-0 contra o Bragantino, pô, e levou o gol de empate já meio que no final. Mas, enfim, um início ok. Acho que tá dentro ali das pretensões do Ceará, um início interessante de Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o time é atual campeão cearense, né? E na Copa do Nordeste tá ali... quase classificado, né? Acho que já está classificado matematicamente, inclusive, né? Enfim, e o Vasco da Gama é aquela coisa. Em São Januário, ele é forte, né? Ele até tem 3 vitórias seguidas aí dentro de casa, se a gente bota no bolo a vitória contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, mas um pouco criticado, né? Esse jogo aí, pela Sula, Fábio Carille saiu muito vaiado. Na última partida, venceu o Sport por 3-1, teve uma polêmica ali no segundo gol do Verrete. E na estreia do Brasileirão, ele venceu o Santos também por 2-1. Mas quando jogou fora de casa, pô, ele empatou com o Melgar, chegou a abrir também uma vantagem, acabou tomando um empate, 3-3, tomou um 3-0 do Corinthians também. Então você acha que esse fator visitante vai pesar, Fábio? E tem a questão que o Vasco geralmente está poupando muito fora de casa, né? Poupou contra o Corinthians. Foi quase reservão, né? Contra o Corinthians. Todo mundo ficou praticamente sem reserva. E aí ele foi titular já em 2 jogos, né? Em casa, né? Contra o Puerto Cabello e contra o Sport. Pode ser que dê uma poupada, então, de novo. Pode ir com um time mais mesclado, né? A equipe do Vasco, até porque tem clássico com o Flamengo no sábado, né? Exatamente. Então tem uma tendência aí de preservar para ir com uma força... com jogadores mais descansados, né, para o jogo contra o Flamengo. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Vozão. Sim, justo, eu acho. Justo, acho que é por aí mesmo, joga em casa. Tá bem boa, tá, essa odd, velho, uma odd alta. Eu acho que o Vasco não ganha. Ganhar não, pode ser que arranque um empate aí, eventualmente, né? Mas vou até deixar aqui como... vou deixar essa opção do empate anula, 1,54. É porque, caramba, empate anula pra mim, já que existe uma tendência de reembolso, né, você pode não ficar com o green, cara, a 1,54... deu meu pezinho atrás, mas eu acho que vai dar green. Meu palpite aqui é que o Vozão ganha, tá? Meu palpite para esse jogo aqui é um 2-1. Pode até ser um 2-0 aí, eventualmente, né, também. Enfim, ao meu ver, a melhor pedida para esse confronto, e por isso é que eu não vou trazer um ambas marcam, tá? Eu tenho esse meu pezinho atrás com o Vasco. Pode ser que Carille, do nada, bote um time aí alternativo, a gente não tem como ter certeza. Então eu prefiro focar no Vozão. E por isso eu acho melhor pegar o dupla hipótese do Ceará e combinar com mais de 1,5 gols no jogo. Por quê?
Cara, se eventualmente o Vasco for com força máxima e tal, pode ser 1-1, não é nenhuma loucura, tá? 2-1 Ceará também, eventualmente. Aqui vai ser green. Se o Vasco for alternativo, pô, eu confio em um 2-0 Ceará, por exemplo. Então eu tenho o meu pé atrás de pegar ali ambas marcam, eventualmente, mas se o Vasco for com força máxima, um empate anula, você pode ficar no reembolso. Então essa aqui é, ao meu ver, a opção mais segura aí da partida. Muito bem, então 50 aí nesse dupla hipótese a favor do Ceará e o mais de 1,5 gols, combinando essas duas apostas aí. Temos a odd já acima de 1,70, melhor pedida aí para esse confronto, mas o empate anula a aposta do Ceará também é uma pedida aí interessante para esse jogo. Bom, vamos agora falar de Liga dos Campeões. Tem duelo entre Borussia Dortmund e Barcelona, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Terça, às 4 da tarde, lá no Signal Iduna Park, na ida 4-0, Barcelona já classificado. Joguinho difícil, né, velho? Para o apostador, esse aí é complicado, porque a gente tem duas linhas de raciocínio aqui, que eu não vou dizer agora. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada lá nas estatísticas antes, e aí a gente analisa esse confronto, tá? O momento recente das duas equipes aí, relativamente interessante, o do Barcelona é absurdamente bom, né? O Borussia, mais ou menos, esperava-se um pouco mais, acredito eu, do Borussia Dortmund nessa temporada, né? O time tá ali brigando por uma vaga em competição europeia, né? Enfim, esperava-se um pouco mais aí do atual vice-campeão da Champions League, né? Empatou em 2-2 fora de casa contra o Bayern de Munique, um resultado bom, né? Antes disso, havia tomado 4-0 para o Barcelona. Pois é, isso aqui complica muito a nossa análise. Mas antes, venceu 4-1 Freiburg, venceu 3-1 mais, perdeu por 2-0 ali para o Leipzig. E aí, velho, o que é que você acha desse Borussia Dortmund? Os últimos 4 jogos do Borussia com muitos gols, né? Pois é. A gente teve pelo menos 4 gols nos últimos 4 jogos. Isso. Em 3 deles saíram 4 e um saiu 5. Os jogos do Borussia são muito movimentados. Ele toma gol todo jogo, né? E tem um ataquezinho interessante. A defesa é bem frágil, até pro nível do futebol alemão, tá? Ele leva muitos gols mesmo na Bundesliga. E aí, quando ele vai pra fora, toma 4. Como vê o Barça, né? Aí a gente, no momento Bet Nacional, discute melhor os cenários. Porque o Barça fez 1-0 no Leganés, né? Economizou lá, jogou uma partida ali meio pra cumprir tabela, né? Já que tinha esse jogo da volta, apesar da boa vantagem. O Leganés também fez um jogo competitivo, né? Dificultou a vida do Barça. Na ida 4-0, basicamente caminhou a classificação, empatou com o Betis 1-1, né? Na La Liga, mas o Betis está muito bem. Venceu na Taça do Rei o Atlético de Madrid, chegando à final, né? Inclusive vai ter a final Real e Barça aí da Copa do Rei. Fez 4 no Girona. Tá invicto ainda, um time em 2025. Um time que não perde há mais de 20 jogos. Você sabia que tem 2 times invictos no mundo em 2025? Quem são eles? Barcelona e Internacional. Isso. Pelo menos das grandes ligas, assim, né? Pode ser que um time da Ásia ali também esteja, não sei. Mas, enfim, o Barça fazendo não só um grande ano, uma grande temporada, né? A temporada do Barcelona é muito boa. E agora vamos pro nosso momento Bet Nacional, tá? Porque é onde a gente vai brincar agora, de fato, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, Barcelona bem favorito, tá? Até uma odd que, eu tô achando poderia ser um pouco mais nivelada. Estão dando um favoritismo muito grande pro Barcelona. A grande questão é, velho, a gente teve um jogo de ida que foi 4-0. Isso atrapalha muito a análise. Por quê? A gente pode ter 2 linhas de raciocínio aqui para esse confronto. A primeira delas, o Borussia meio que já não acredita mais na classificação. A gente sabe que é praticamente impossível o Borussia conseguir reverter esse placar. Vai ser muito difícil o Borussia vencer por 4 de diferença esse Barcelona, que hoje é o melhor time do mundo, tá? Mas, ao mesmo tempo, por outra ótica, a gente pode pensar o quê? O Borussia vai pro tudo ou nada e o jogo vai ser aberto. E aí, Fábio Hermano? E o Barcelona com espaço tende a fazer gols, né? Que é o estilo do Barcelona ao longo dessa temporada. E eu prefiro me apegar a essa segunda linha de raciocínio. Eu acho que ela é muito mais provável. A gente tem as estatísticas ao nosso favor, né? E a gente tem também o estilo de jogo das equipes ao nosso favor. A gente vê que os jogos do Borussia são muito movimentados, velho. A gente teve pelo menos 4 gols nas últimas 4 partidas do Borussia Dortmund. É uma defesa que deixa muito a desejar. Então, velho, ela tendo que buscar resultado desde o início do jogo, tende a ser uma partida muito aberta e o Barcelona conseguiram aproveitar. Então, ao meu ver, é jogo movimentado, é jogo de gols, tá? É uma partida aí que pode ser muito bem ser um 2-2, um 3-2 para um dos dois lados. É a tônica dos jogos aí do Borussia e que foi também do Barcelona muitas vezes ao longo da temporada. Então, eu prefiro me apegar a isso, então vamos para gol, né, Fábio? E aí, qual é a grande questão? O mais de 2,5 só paga 1,41 e o ambas marcas só paga 1,44. Então, a gente vai fazer aquela manha maravilhosa de utilizar o criar aposta e combinar as duas opções. Por quê? Assim, a gente vai para uma oddzinha de 1,56, que é bem melhor. E aqui é bem dizer, a gente tá no ambas marcam sem 1-1. Isso. É a única opção do ambas marcam que não nos serve, é 1-1. De resto, qualquer outro ambas marcam bate, e eu acho que vai acontecer isso aí. Na pior das hipóteses, ao meu ver, é 2-1 para qualquer um dos dois lados, tá? Diga-se de passagem. Mas eu acho que esse jogo tá com cara de 2-2, 3-2 para um dos dois lados. Eu acho que essa partida é por aí. Muito bem, né? E para quem acha que pode ser um jogo com poucos gols, né? Já que a
o confronto já está basicamente definido, tem um menos de 3,5, que a gente considera arriscado, mas arriscado. Para quem achar que de fato vai ser um jogo mais econômico pela situação do confronto basicamente definido, menos 3,5. Aí você vai no... seria a melhor opção para esse cenário, mas como o Barcelona vai ter espaço, né, é um time que ataca muito, não acredito que o Barça vá fazer só o tempo passar, acho que esse mercado de gols aí com ambas marcas, mais de 2,5, mais lógico, né? A gente teve um 5-4 do Barcelona, foi 5-4 contra o Benfica, né? Aquele gol do Rafinha no final. Pô, esse jogo aí pode ser esse cara. E assim, o Borussia, eu acho que ele vai buscar pelo menos a vitória para pegar uma confiança ali pro restante da temporada. Então ele vai tentar vencer, mesmo que não consiga a classificação, pelo menos para deixar... Não vai largar também. A Liga dos Campeões, até que joga em casa, à frente do seu torcedor, estádio lotado, vai jogar ali para pelo menos conseguir uma vitória. Bom, Liga dos Campeões com Aston Villa e PSG, tá? Outro jogo desta quarta-feira, outro jogo também que tá bem encaminhado para o PSG, mas um pouco mais aberto, né? O Aston Villa joga em casa e tem aí a possibilidade de tentar reverter o jogo lá no Villa Park às 4 da tarde, ainda 3-1 PSG em Paris. Cara, eu acho que o PSG nunca chegou com tanta chance de título, tá? Esse PSG tá muito interessante de se assistir, velho. É um timezinho muito bem treinado, joga muito bem, não tá com aqueles holofotes que tinha ali quando era Messi, Mbappé e Neymar, né? É um timezinho muito interessante. Ao meu ver, vai se classificar diante do Aston Villa. A grande questão é que ele tá no caminho do Barcelona, né? Provavelmente a semifinal aí vai ser Barcelona e PSG, né? Mas vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha, vamos ilustrar melhor por quê? Como chegam essas duas equipes aí para este confronto, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos últimos jogos, primeiramente do Aston Villa, mandante aí, que venceu o Southampton por 3-0, dá pra gente relativizar, o Southampton, lanterna da Premier League, já rebaixado, na ida perdeu para o PSG por 3-1. Mas a Premier League ele vem bem, né, velho? Vem de 3 vitórias consecutivas, antes venceu o Nottingham Forest, grande adversário, por 2-1, venceu o Brighton por 3-0, na FA Cup avançou diante do Preston North End também por 3-0, timezinho interessante. Cara, na Premier League é até maior o retrospecto, né? Ele vem de 4 vitórias consecutivas. No geral, né, ele tem 1, 2, 3, sobe aí. 4, 5, 6... Tem um amistoso ali, desconsidera, tá? Contra o Al-Ain. Então 5, 6, 7... cara, nos últimos 9 jogos, 8 vitórias e 1 derrota. Só perdeu pro PSG. Só perdeu pro PSG. Então Marcou assim, não é um time todos. bobo, tá? Marcou gol em todos. Não é um time bobo o Aston Villa, tá? Timezinho interessante. Será que pesa a tradição? Tem que lembrar que o vencedor de Champions League desse confronto é o Aston Villa, não é o PSG, tá? Muito bem, vamos agora para o francês. O time francês, que na Ligue 1, né, ele não jogou na Ligue 1? Então é isso, então joga até descansado. Ele venceu o Angers, né, por 1-0. Antes, na Copa da França, venceu o Dunkerque. Ah, não, é Dunkerque mesmo. Dunkerque, meu Deus. Enfim. 4-2, fez 6 no Saint-Étienne, fez 3 no Olympique de Marseille, eliminou o Liverpool na fase anterior. A estatística do PSG que eu quero trazer é a seguinte. Ele, em 2025, ele só não venceu 2 jogos, tá? Teve um empate lá no início do ano e o outro foi aquela derrota pro Liverpool em casa, que assim, era jogo para 3-1 PSG e ele perdeu de 1-0, né? O Alisson fez 10 milagres. Milagres. Então assim, velho, meu irmão, tá muito bem esse PSG, tá? É um timezinho muito bom. Não é loucura você imaginar o PSG campeão. É porque, óbvio, a gente coloca ali Real Madrid, Barcelona acima, talvez até o Arsenal também, né? Mas, cara, é o timezinho que pode atrapalhar a vida aí desses outros, tá? É esse PSG aí. Boa, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque esse jogo tá um pouco mais fácil, né, da gente apostar. O resultado final acho que é imprevisível, porque o Aston Villa pode vencer, o PSG pode aproveitar os espaços e vencer também, matar o jogo. Sim. Então o resultado final é bom fugir, né? E aí temos o mercado de gols, né? E tá mais fácil do que o jogo Borussia e Barcelona. Bem mais fácil. Porque o ambas marcam já tá com odd interessante, né? O ambas marcam já tá com odd interessante e digamos que é um confronto mais acessível para, nesse caso, o Aston Villa. Né? O Aston Villa, se fizer 2-0, já vai pros pênaltis. O Borussia vai ter que meter 4 lá, né? Então, mas ainda assim, eu acho que vai ser um jogo bem movimentado aqui também, tá? Um joguinho bom também. PSG deve fazer seu gol, tá jogando muito. O Aston Villa em casa, tentando buscar o resultado, também deve fazer seu golzinho. E ambas marcam com odd acima 1.5 em Champions League, não é tão comum. Então, se tratando ainda mais de um jogo de volta aí no mata-mata que tá em aberto, meu irmão, sem dúvidas essa aqui é a melhor aposta dessa terça-feira. Por isso vamos com o stake dobrada, porque essa é a nossa hot bet aí do dia. Muito bem, ambas marcam aí no duelo entre ingleses e franceses pela Liga dos Campeões. E bom, a gente chegou ao final dessa edição do Bets do Dia, né? Edição de terça-feira, não quer perder nada aí dos próximos jogos da semana, tem outros jogos da Liga dos Campeões,
mais jogos do Campeonato Brasileiro, Liga Europa também aí nesta quinta. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Compartilha aí com a galera, você que gosta de apostar, tem outros amigos que gostam aí do mundo das apostas esportivas, compartilha com ele aqui esse conteúdo, mas sempre lembrando que jogue com responsabilidade, sempre. Aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus Montenegro, Tamo junto, meu querido. Tamo juntos e até a próxima.